Vamos orar, crendo que o Senhor vai continuar falando conosco. Quantos acreditam que Deus vai continuar falando nesse lugar? Estenda suas mãos para cá, por gentileza. Soberano Deus, eterno Pai, é no nome de Jesus, teu Filho amado, em cuja presença estamos. E te louvamos e te agradecemos, Senhor, por este congresso. Nós sabemos que o Senhor tem mais. Sabemos que o Senhor tem muito mais para os nossos corações. Toma o teu filho, Senhor, na sua mão, como sempre tem tomado. Usa ele com poder, graça, unção, Senhor. Sabedoria que vem do alto, revácia. Toma ele para a honra, para a glória do teu nome. Não aquilo que queremos, mas o que precisamos ouvir. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, saúde todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, muito bom estar nesse lugar, nesta casa. Amém. Nós vamos ler primeiro, vamos abrir a sua Bíblia. Livro, tema, qual os irmãos escolheram para essa atividade. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Enquanto você vai procurando, eu preciso fazer os meus agradecimentos também. Agradeço primeiramente a Deus, pois Ele é quem nos deu um fôlego de vida para aqui estarmos nesta noite. Eu sei que se você está aqui é porque Deus assim concedeu que aqui esteja. Agradeço ao anjo da casa, pastor Abraão, pastor presidente dessa obra, pastora Márcia. É um prazer revê-los novamente. A toda a liderança dos adolescentes, a todos os adolescentes, nós estamos bonitos. Nós estamos bonitos. Eu gostei demais da camiseta. Nossa, que coisa linda. Parabéns ao pastor Edivan, a sua esposa, ao Matias. Matias, eu estava comentando aqui que o Matias não envelhece, irmãos. Desde que eu conheço o Matias, ele está com o mesmo rostinho de 22 anos. Que bênção, muito bom estar vendo. E também aos obreiros, né, irmãos? Aqui está um grande amigo que Deus me deu, pastor Fábio Oliveira. Eu falo que poderia estar trocando de lugar, porque negão é abençoado. Eu falo assim porque nós temos intimidade, Deus me deu o privilégio de chamar você de amigo. Você é uma referência, um presente de Deus para a minha vida, tanto você quanto a sua casa, sua esposa, sua sogra, ao também o presbítero Júnior que está lá atrás, sua família, a Rebeca e o bebezinho que está esperando, e a minha esposa que está lá atrás também. Escondida, mas está lá atrás, lá, está lá. A mulher mais linda da minha vida. Depois o pastor Abraão falou que depois da dele, mas está aqui, ó. A mulher mais linda, o sorriso mais bonito. E embaixo está ali minhas duas pequenininhas. Acho que já foi para a salinha, né? Glória a Deus. Você viu uma criança fazendo barulho, é minha. Deus é fiel, já é pentecostal desde pequeno. Deus abençoe cada um de vocês, viu? Vocês são o presente de Deus para a nossa vida nesta noite. O livro do profeta Isaías, capítulo 6, verso 1. Nós vamos estar lendo até o verso de número 7. Amém? A palavra do Senhor diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um continha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz dos que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, e com uma tenaz. Verso 7. E com ela tocou minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e toda a tua iniquidade foi tirada, e purificado é o teu pecado. Amém? Podeis tomar o assento, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor. Os agradecimentos feitos, nós vamos para a palavra de Deus. Glória. Estou vendo o Fábio ali também. Pode ser outro. Nós estávamos pastoreando na cidade, né? Eu vi o Fábio toda segunda de primeiro eu perdi a honra. Glória a Deus. Era um prazer ter o Fábio, sua esposa. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós pegamos aqui um texto que está no Antigo Testamento. Um texto onde nós diversas vezes já ouvimos pessoas pregando, pregadores pregando, e até vários estudos sobre isso. E nós pegamos aqui no livro do profeta Isaías.
quem é esse profeta Isaías? O profeta Isaías, ele está na categoria de profeta maior, não porque ele é grande ou gigante, mas porque ele profetizou um período maior de tempo. E o período em que o profeta Isaías profetizou, ele se encontra no período de 700 anos antes de Jesus Cristo. É por isso que as suas profecias têm um grande valor teológico, um grande valor escatológico e cristológico. Porque o profeta Isaías, ele vai ser o profeta que mais vai falar acerca do advento do Messias. Ele vai falar com tanta clareza, ele vai explanar com tanta sensibilidade, que até no século XVIII, alguns teólogos, chamados de teólogos biblistas, e eles acreditavam que possivelmente poderiam ter dois Isaías. Um Isaías que profetizou sob a tutela do Antigo Testamento, antes, 700 anos antes de Cristo, e um Isaías que profetizou depois do próprio advento do Messias, ou seja, um Isaías contemporâneo a Cristo, porque as suas profecias são muito exatas acerca de Jesus Cristo. E aí o que acontece? Que com os achados do Mar Morto que nós encontramos, que a arqueologia bíblica encontrou, com um grupo de essênios que lá por volta do ano 300 a.C., com os essênios que, ao se afastar do templo, porque acreditava que o templo tinha sido blasfemado por causa de um porco que havia sido sacrificado dentro do templo, e esse grupo chamado de essênio, até mesmo acreditamos que João Batista ele fazia parte desse grupo de essênio, eles se retiraram então da cidade, se retiraram de Jerusalém e foram viver em cavernas no meio do deserto. E através dessas cavernas eles preservaram vários pergaminhos. E entre esses pergaminhos que foram preservados estava o pergaminho do profeta Isaías na sua totalidade, mostrando que o profeta Isaías não houve dois profetas, um que profetizou antes de Cristo e um que profetizou depois de Cristo, mas que houve um único profeta que recebeu uma revelação grandiosa e que teve a capacidade de ver antes do acontecimento que muitos estavam esperando para acontecer. O profeta Isaías, muitos dizem que ele só se torna profeta no capítulo de número 6, que é um grande erro. O capítulo de número 1 ao capítulo de número 5, o profeta Isaías ele é um profeta direcionado por Deus. Mas por que então alguns pensam que a chamada dele é no capítulo 6? Na realidade, o capítulo 6 não é a chamada literal do profeta Isaías, mas é onde Deus o visita de uma forma gloriosa, porque a revelação de Deus ela é uma revelação progressiva. O que Deus revelou para ele no capítulo 1 começa de uma forma dinâmica, e Deus vai se revelando progressivamente para o profeta, até chegarmos no capítulo 5. Mas Deus agiu diferente com o profeta Jeremias, que no capítulo de número 1, Deus já lhe fez uma visão e já lhe fez uma chamada. Deus agiu diferente com o profeta Ezequiel, que no capítulo de número 2, ele rasgou o céu e mostrou o seu trono para ele. E ali Deus lhe fez uma chamada, mas com o profeta Isaías vai ser diferente. Você vai ver que Jeremias não vai ver o que o profeta Isaías está vendo. Você vai ver que Ezequiel não vai ver o que o profeta Isaías está vendo. Diferentemente de outros profetas, o profeta Isaías será o único profeta, ou é o único profeta chamado profeta messiânico, porque as suas revelações sobre Cristo é de uma forma tão profunda que ele consegue ver o advento antes do seu nascimento, provando o que Jesus era antes do tempo e antes da criação. O profeta Isaías ele vai dizer que um menino vai nos nascer. E que menino é esse que vai nos nascer? Esse menino que vai ser gerado somente da semente da mulher, mas que o Espírito Santo vai vir sobre ela e vai encobrir ela. Ele vai ter duas naturezas. Uma natureza humana, que ele é 100% homem, e uma natureza divina, que ele é 100% Deus. Isso daí Isaías está falando 700 anos antes de acontecer. E o mesmo Isaías ele vai continuar na sua revelação dizendo: e a virgem dará luz a um menino. A revelação aumentou a sua clareza. Ele está dizendo, não é somente uma mulher, mas é uma mulher virgem. E o que ele está dizendo? Uma mulher que ainda não se casou, em idade pronta para ter um casamento, mas que não teve contato masculino. Ela vai gerar e vai dar à luz a um filho. Ele está aprofundando mais a sua revelação. Está indo até mesmo contra a biologia.
Porque você olha para quem está do teu lado e pergunta: conhece alguém que nasceu de um nascimento virginal? Alguém vai dizer: impossível. Sim, impossível. Por isso que Paulo vai dizer na sua pregação que o Evangelho contém loucuras, e aprove Deus salvar pela loucura da pregação. E alguém acredita que a loucura da pregação é a forma que o pregador prega? Não, não é a forma eloquente do pregador. Mas a loucura da pregação é que a loucura do Evangelho é que tem coisas dentro do Evangelho que a biologia não vai conseguir explicar, que a ciência não vai conseguir explicar. Isaías está profetizando 700 anos dizendo: e a virgem dará luz. Se eu trouxer essa palavra para um biólogo, ele vai dizer: isso daí não tem possibilidade. Isso daí é loucura. Se eu levar para um médico obstetra, ele vai dizer que isso daí não tem como acontecer. Isso daí é loucura. Mas se eu falar dentro de uma igreja para pessoa salva, você vai dizer que isso daí é poder de Deus. Isso daí é mistério de Deus e revelação de Deus. Eu não creio porque a ciência prova para mim que é verdade, mas eu creio porque Ele manifestou em mim essa realidade. Não sou convencido pela letra, mas sou convencido pelo Espírito Santo, que revela as verdades, ainda que a própria ciência a desconheça. A outra loucura do Evangelho é como já foi falado aqui: Deus habitava num lugar transcendente, aonde o humano não conseguiria chegar até Ele pelos seus meios próprios, mas Ele se manifestou de uma forma permanente. Ele se revelou para mim e para você. Ele desceu do seu alto e sublime trono, vestiu um corpo humano, vestiu pele, vestiu osso, e tocou nos seres humanos, curou os seres humanos. A ciência vai dizer: ei, isso daí é loucura. Como os gregos, os gentios diziam: isso daí é loucura. Mas Paulo continua em Coríntios dizendo: loucura para os que perecem, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Ele continua dizendo ainda, o profeta Isaías, ele diz que e ele terá algumas qualidades. Ele será maravilhoso, ele será conselheiro, ele será Deus forte, príncipe da paz, pai da eternidade. Ele conterá um nome. Qual será o teu nome, Isaías? Isaías dirá: e o seu nome será Emanuel. E o que quer dizer a palavra Emanuel? Muitos derivam a palavra Emanuel de Deus conosco. Eu falo que não. A palavra Emanuel não é Deus conosco. Por quê? Porque quando eu falo Deus conosco, eu digo que Ele está do meu lado. Ele está do meu lado. Mas a palavra Emanuel quer dizer Deus em, não Deus com. Deus com quer dizer que Ele está do lado. Mas Deus em quer dizer que Ele está dentro. E a realidade é Deus em nós. Emanuel será o Deus dentro do ser humano. Nós não somos transformados porque Ele está do nosso lado, mas nós somos transformados porque Ele está dentro de nós, gerando uma nova natureza, gerando uma nova criatura. Isso aí é mais profundo. Parece que eu vejo o profeta Isaías agora no capítulo de número 53, do alto do Monte Gólgota, e vendo a cena, e ele começa a escrever dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque ele foi crescendo como raiz de uma terra seca, não tinha formosura para que de tal forma, se nós olhássemos para ele, beleza alguma veríamos para que o desejássemos. E o profeta Isaías começa a falar do seu sofrimento, da sua paixão na cruz, e começa a dizer: e ele foi ferido, ele foi mutilado, ele foi rasgado, e o castigo que hoje nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Verdadeiramente ele foi levado como ovelha muda ao matador, e não abriu a sua boca. 700 anos antes, Isaías está dizendo: vai acontecer algo extraordinário. O Filho de Deus vai estender-se sobre o madeiro e vai entregar a sua vida por toda a humanidade. E ele não vai abrir a sua boca tendo direito. Sendo inocente, não vai querer gritar inocência, mas vai assumir o pecado sobre ele e vai gerar para nós uma justa justificação do injusto. Todos que aqui estamos não somos justos, mas somos justificados por ele. Isaías continua falando muito ainda no capítulo de número 61. Ele fala sobre o ministério do Messias, dizendo: e o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me capacitou, Ele me ungiu para dar vista a cegos, voz aos mudos, audição aos surdos, e apregoar o ano aceitável do Senhor.
No capítulo 4 do Evangelho de Lucas, Jesus Cristo está na sua sinagoga em Nazaré, quando lhe dá um pergaminho e ele abre o profeta Isaías no capítulo de número 61. Ele revela diante de todos os seus patrícios, dizendo: e essa profecia se cumpre hoje no meio de vocês. Mostrei todo o ministério e a profundidade desse profeta, que profetiza cerca de 700 anos antes de Cristo. Mas no capítulo de número 6, nós precisamos olhar com um olhar de humanidade. No capítulo 6 ele começa dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, o ano em que morreu um dos melhores reis de Israel, no ano em que morreu um rei que operou grandes feitos no meio do povo de Deus, um rei que foi o 10º rei da linhagem de Davi, um rei que no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 26, ele começou a governar com 16 anos, uma idade terrível, assumiu um ofício precocemente, mas ele tinha um auxílio. Quem o auxiliava? Era um profeta chamado Zacarias. E a Bíblia diz que esse profeta chamado Zacarias era entendido em todas as visões. E esse Uzias começou a andar com Zacarias, e Zacarias começou a direcioná-lo. Ele, recebendo a revelação divina, passava para Uzias o que devia fazer. E a primeira lição que eu aprendo no capítulo 6 é sobre a vida desse rei. É um rei que começou bem, mas terminou mal. E eu aprendo que o fim é melhor que o começo. O final é melhor que o começo. Tem muitos adolescentes, muitos jovens começando bem, mas no decorrer da sua caminhada terminando mal. No período em que passam-se os anos, vence a puberdade, muitos adolescentes estão deixando a casa do Senhor. E o que faz Uzias perder o foco da casa de Deus é a morte de Zacarias. Zacarias ensinou muita coisa para Uzias, mas o que Zacarias deixou de ensinar é que Uzias poderia ter uma vida mesmo com a partida de Zacarias. Nós precisamos tirar as cadeiras de rodas dessa geração. Nós precisamos ensinar que essa geração precisa ter um relacionamento direto com Deus. Independente de profeta, independente de liderança. Eu não preciso viver uma vida onde alguém precisa sentir algo por mim e determinar sobre mim, mas eu tenho liberdade para poder ter um relacionamento direto com Deus. E se a liderança se for, eu ainda continuarei firme com Deus. E se os pastores se forem, nós continuaremos na mesma caminhada. Nós precisamos preparar essa geração para serem pessoas direcionadas diretamente para Deus e com Deus. Uzias se perde, porque quando ele olha para a sua referência já não está mais lá. O reinado do rei Uzias levou um grande tempo. Uzias reina durante 55 anos sobre Israel. Ele fortifica a cidade, ele estabelece torres de vigia, ele inventa grandes ferramentas de guerras. Uzias é o grande responsável por inventar a catapulta, pedras gigantescas sendo arremessadas. E da onde vem a sabedoria de Uzias? Vem do momento em que ele está alienado, está aliançado com Zacarias. Vem do momento em que ele sabe que com 16 anos ele precisa de Deus e viver com Deus. Ele precisa ser direcionado porque a sua falta de experiência, a sua falta de conhecimento, ele sabe que o que está sobre ele é muito pesado. Quando nós vemos cada adolescente se levantando e falando aqui, nós vimos que a responsabilidade, ele sentiu o peso. E isso daí não é errado, tremer as pernas, gaguejar, porque isso daí é sinal que você entende o ambiente que você está. Entende que do que você está falando não é seu, é de alguém maior que você. E não é só timidez, mas é temor e tremor, porque ele sabe o ambiente. E o Uzias está crescendo, desenvolvendo, mas vai chegar um tempo em que ele vai olhar para si mesmo
e vai achar que a autossuficiência é algo extraordinário. E o que é autossuficiência? É o momento em que essa geração começa a crescer e acha que não depende de mais ninguém. É o momento em que acha que já sabe de tudo. É o momento em que, se você for falar alguma coisa, a resposta é: eu já sei. Eu já tenho ciência. E eu lembro como do Paulo fala em Romanos capítulo 12, dizendo: eu rogo-vos pela muita compaixão de Deus. E o que é isso? É um pedido amoroso de um pai, de um pastor, que olha para uma geração e diz: ouve-me e atenta para os meus conselhos. Tem duas formas de nós aprendermos: ou nós aprendemos com os nossos erros, ou nós aprendemos com os erros dos outros. Porque Uzias está na Bíblia para que nós possamos aprender com o erro de Uzias. Uzias começou a crescer e Deus prosperar ele, e de repente ele achou que todo o crescimento que ele tem agora é por causa da sua capacidade, é por causa da sua sabedoria, do seu conhecimento, daquilo que ele estudou. E ele começa agora a deixar Deus de lado. E é onde começa o fracasso humano. O fracasso humano é quando eu penso que a minha ciência é mais poderosa que a ciência de Deus, que o que eu sei é mais importante do que Deus me revela. É quando eu não busco mais a revelação de Deus. É quando eu não busco mais a resposta de Deus, porque eu acho que eu já tenho a resposta para tudo. E Uzias, achando que tem a resposta para tudo, sentado no seu trono, ele começa a olhar para o seu reino e diz: está vendo? Tudo isso foi porque eu conquistei. E chegou um dia que a demora do sacerdote estava tão grande, que Uzias pega um pouco de incenso e entra no templo, e ele quer oferecer incenso a Deus. E quando ele vai oferecer incenso a Deus, sacerdotes tiram ele do templo, lançam ele para fora. Flávio José vai dizer então que a luz do sol toca a testa daquele rei. E aquele rei agora começa a ter uma doença terrível, a pior doença que já existiu, que é a lepra. Um rei que começou bem, agora está leproso. E o motivo foi querer fazer algo que não lhe compete, querer tocar onde não pode tocar, querer entrar onde ele não podia entrar. Havia uma regra em Israel. E qual era a regra? Sacerdote entra no templo, no lugar santo. Sumo sacerdote entra no lugar santíssimo. Rei, palácio, governo. Quando nós queremos misturar as coisas, não dá certo. O rei é um monarca. O rei foi chamado para governar e presidir. O sacerdote para oferecer culto. E esse rei agora vai para o seu palácio de verão, aonde ele passa 10 anos coberto de lepra. No ano 739, ele agora morre depois dessa doença. E o que acontece? Uma crise em Israel, em Judá. O povo está vivendo numa grande crise agora. Isaías era filho de Amazias, de Amós. Amós, irmão de Amazias. Amazias que era pai de Uzias. E Isaías está vivendo um sofrimento duplo. Primeiro, porque um primo seu está morto. Segundo, que um dos maiores reis de Israel está morto. Então a nação está em luto, o povo está em luto. É um momento de dor, é um momento onde toda Israel está curvada e chorando o seu rei. E é nesse momento então que Isaías começa a datar o dia em que Deus se manifesta para ele. É nesse dia que Isaías começa a datar então o dia que Deus muda a visão dele. É o dia que Deus muda a vida missionária dele, a vida profética dele. Ele não diz no dia que toda Israel estava feliz e contente. Ele não diz no dia que toda Israel estava vivendo festa. Ele não diz no dia que toda Israel estava alegre porque Deus havia visitado lá, não. Ele diz no ano em que nós estávamos em luto, no ano em que nós estávamos chorando, no ano em que nós perdemos um grande rei e eu perdi um grande primo, Deus abriu o céu sobre a minha cabeça, em um período de grande perda para a nação, perda para a minha família. Deus abriu o céu e eu vi o que eu não tinha visto antes. A revelação de Deus foi uma revelação abrangente. No ano em que eu comecei a perder algumas coisas, porque Deus vai se manifestar para nós.
Mas para que Deus se manifeste para mim e para você, Deus precisa tirar algumas coisas de nós. Para que Deus se manifeste para nós, Deus precisa tirar coisas da nossa vida. Isaías tinha Uzias como seu primo. E a Bíblia dizia que se o profeta profetizasse e a sua profecia não fosse verdadeira e não se cumprisse, o profeta sofreria pena de morte. Não era como nós vemos nos dias de hoje, que existem muitas profecias e poucos cumprimentos das profecias. É por isso que eu continuo com a Bíblia, porque a Bíblia é a única profecia que não falha e não engana. A Bíblia não brinca com o ser humano, a Bíblia não brinca com o emocional. A Bíblia não diz que assim diz o Senhor e o Senhor não diz nada. Não, a Bíblia é verdade absoluta. É pela palavra que tudo fora criado e por ela nós fomos transformados. E agora Isaías ele está olhando e dizendo assim: agora, como serão as minhas profecias? Como será a minha vida ministerial? Porque se eu profetizasse antes e a profecia não se cumprisse, eu ainda tinha um rei que poderia poupar a minha vida. Eu ainda tinha um rei que poderia dizer assim: meu primo, não mexe com ele. Eu tinha alguém por mim, mas e agora? Aí então nesse período Isaías reúne um grupo de profetas e desce agora em Jerusalém e vão para o templo. E eles começam agora a orar a Deus, a buscar em Deus. É neste momento que Deus promove uma forma desse grupo de pessoas começarem a buscar a revelação do alto. E ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias. Uzias representa algo que impede você de se relacionar com Deus. Uzias é alguém, é algo, é uma pessoa que está afetando a sua visão. Enquanto esse Uzias não morrer, Deus não vai se revelar para você. Enquanto esse Uzias não definhar, enquanto esse Uzias não descer a sepultura, os seus olhos ainda estarão fechados e não contemplará o alto e sublime glória. Eu não sei o que é Uzias, mas eu sei que Uzias vai doer, porque muitos nasceram com ele do lado. Talvez Uzias seja a tua natureza, uma natureza que você olha para si mesmo e diz: pastor, eu não consigo mudar minha natureza. Talvez eu esteja como Paulo: quando eu quero fazer o bem, o mal eu já pratiquei. Eu estou tentando me libertar dessa vida de pecado e eu não consigo. E não há possibilidade de, enquanto eu viver uma vida de pecado, os céus se abrirem sobre a minha cabeça. Esse Uzias precisa morrer. Talvez Uzias seja um relacionamento que você está tendo, e esse relacionamento está tirando a tua santidade. Esse relacionamento está tirando a tua pureza. Está tocando em lugares que não é para tocar. Está brincando em momentos que não é para brincar. E você está dizendo: ah, Senhor, mas eu gosto, eu amo, tudo bem. Mas enquanto você estiver com esse relacionamento, o céu não vai se abrir sobre a tua cabeça. Deus está dizendo: ou você mata os dias, ou você não verá mais a glória de Deus. Talvez os dias sejam um emprego aonde o patrão manda você fazer coisas que não é lícito fazer. Olha, faz assim, entrou quanto? Não, mas diz que entrou tanto e fica com uma parte, eu fico com a outra. E você diz: tudo bem, eu estou enriquecendo dessa forma. Aí o Senhor diz: esse é teu Uzias. Seja verdadeiro, seja sincero. O Senhor precisa abrir sobre a tua vida. Você precisa mudar de história. Você precisa ser profeta. Eu tenho uma chamada para fazer na tua vida hoje, mas eu preciso mudar você. Eu preciso transformar você. Deixa esse Uzias definir agora. Não dá. Ser cristão é andar na contramão. Ser cristão é ter em vida, ainda que pareça que você está perdendo, mas seja fiel. Ser cristão é ir no mecânico. Ah, mas pastor, no mecânico. Era uma peça, o mecânico trocou outra peça. Aí você viu o que era.
Mas isso aí você vai dizer, então eu vou ter a minha razão aqui, eu vou brigar com ele agora. Olha, o negócio é o seguinte, cidadão. Eu sou crente, mas o meu braço não é. Eu sou crente, mas a minha mão não é. Eu sou crente, mas o meu sentimento ainda é de confusão, de guerra, de briga. Eu sou crente, mas ainda não sou convertido. E o negócio é o seguinte, ou você faz, ou a gente sai no braço. Mas como tem que ser cristão, pastor? Deixa eu falar. Eu vou no outro. Mas aí você vai estar perdendo. Eu falei, esse é o sentimento de ser cristão. Como assim? É o que Paulo escreve da carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo número 5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus não julgou ser igual a Deus, mas humilhando a si mesmo, tomou forma de homem, morreu morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que é sobre todo nome. O Senhor está dizendo, ainda que pareça que você está levando desvantagem, ainda que pareça que as pessoas estão passando por cima de você, fica com o céu, fica com Deus, pega o teu Uzias, diz Uzias, morre agora. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Não deixa os dias morrer. Meu Deus, aleluia. Aleluia. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Deixa os dias morrer. Lembra que eu falei que Deus vai tirar algumas coisas de você? Deus vai tirar coisas de você, mas para colocar as coisas deles. A coisa dele. Deus vai tirar coisas de você. Deus vai tirar sentimento. Deus vai tirar relacionamento. Deus vai tirar amigos. E deixa aí. Não peça para Deus parar de tirar. Não peça para Deus, Deus deixa ficar quem já decidiu ir embora. Não, é Deus dizendo, eu estou matando o teu Uzias, eu estou tirando de você. Ah, Senhor, mas eu estou perdendo. O Senhor diz, perca tudo. Perca tudo. Olha para quem está do teu lado, cutuca ele e diz, perca tudo. Perca amigos. Ai, cadê a igreja viva que está aqui? Perca amigos. Perca relacionamentos. Perca ganho fácil. Perca tudo, mas não perca uma coisa. Não perca a presença de Deus. Porque sem a presença de Deus nós não somos nada. Sem a presença, cadê a igreja viva tem que estar? Meu irmão, sem a presença de Deus, sem relacionamento, eu continuo com a presença. Sem amigos, eu continuo com a presença. Ah, sem a presença, não vivo mais. Eu não consigo viver em algum lugar que não tenha mais a presença de Deus. Eu morro pela presença. Só quem vive pela presença de Deus, sinalzinho aí. Cadê os adolescentes que querem a presença de Deus? Então começa a matar o teu Uzias, sabe por quê? O céu vai se abrir. Deus já está rasgando o céu ainda hoje, dizendo, você vai ver. O homem que morreu, o rei Uzias, eu vi o Senhor. E aonde ele está? No alto e sublime trono. E porque Deus se manifesta para Isaías no alto e sublime trono? Porque o trono da terra está vazio. O trono da terra está passando por transformação e mudança. O trono da terra está em transição. Mas quando Isaías olha para o trono do céu, e ele diz, lá tem um homem assentado, lá tem alguém assentado no trono. Eu vi o Todo-Poderoso assentado no seu trono. O que isso significa? Que ainda que o trono da terra esteja em transição, o trono da terra, o trono do céu nunca muda. O trono do céu nunca varia. O trono do céu não tem mudança, não tem variação de mudança. Deus sempre esteve no trono. 700 anos depois, João escreve no capítulo 4, eu vi o trono. No capítulo 5, eu vi ele assentado no trono. O livro da história estava sob a mão dele. E ele continuou, e vi mais outro trono que trono esse. É o trono do Cordeiro. Deus sempre estará no seu trono. Trono representa governo. Ele não perdeu o governo da tua história. Ele não perdeu o governo da história. Ele ainda está no trono. A terra está em crise, mas ele está no
Deus diz, então para de olhar para o trono da terra e olha para o meu alto e sublime trono e vê que no meu trono não há luto, e vê que no meu trono não há tempo, vê que meu trono é eterno, é de eternidade a eternidade. E as abas do seu manto é tão grande, porque Isaías começa a ver a monarquia. Isaías dizia a aba do seu trono e a sua aba, e suas vestes desceram até o lugar que nós estávamos. O seu séquito desprendeu do seu trono e invadiu o ambiente que nós estávamos. Os serafins estavam acima, clamando, dizendo: Santo, 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 3 vezes Santo. Ele está no trono, os serafins estão acima do trono, mas os serafins se inclinam para a terra e diz: toda a terra está cheia da sua glória. No momento de dor, no momento de luto, no momento de crise, os serafins cantam lá em cima, mas a glória se manifesta aqui embaixo. Isaías começa a dizer: e os umbrais da porta se moviam com a voz dos que clamavam. Os serafins clamam santo lá em cima, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Mas a glória se manifesta na terra. Deus pega pessoas que estavam desanimadas e começa a encher eles da glória. A glória inunda o templo. Mas o que eu quero falar é sobre os serafins. O termo serafim é aqueles que ardem em fogo. Esses serafins estão acima do trono. Mas note que cada um tem 6 asas. Com 2 cobrem os rostos. A primeira forma que eu entendo de adoração que os serafins apresentam para a terra é a adoração chamada reverência. É o que nós perdemos há muito tempo. É o que nós perdemos. Eu lembro que 1 ano e 7 meses pastoreando, a primeira coisa que nós fazíamos era dobrar um joelho e orar, esperando a igreja chegar para nós darmos início. E quando nós olhávamos para trás, toda a igreja sentada e conversando. E conversando. Aí um dia eu peguei o microfone e falei: irmãos, vamos dobrar o joelho, vamos orar. Vamos falar com o papai que está chegando. Os serafins estão acima do trono. E a palavra acima podia os qualificar como mais alto. Só que eles estão acima e estão cobrindo o rosto. A palavra do Senhor diz que muitos homens pediram para ver a glória de Deus. Moisés chegou para Deus e disse: Deus, mostra-me a tua glória. E o Senhor falou: Moisés, se você ver a minha glória, você não vai aguentar, você vai morrer. Mas se eu deixo você me ver somente pelas costas. E quando Moisés viu aquilo, o rosto dele resplandeceu como o rosto de um anjo. Até o ponto que ninguém mais aguentava olhar para Moisés, tiveram que colocar um lenço no rosto de Moisés. A glória de Deus é tão extraordinária que os serafins estão acima, mas eles cobrem os rostos dizendo: Santo, Santo, Santo. Nós estamos acima, nós nos curvamos, nós nos reverenciamos, nós temos temor. E a palavra que foi lida aqui, Provérbios capítulo 1, verso 7, diz que o temor é o princípio da sabedoria. Deus não quer que você tenha medo dele. Deus não quer que você venha aqui com pânico, com fobia. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você tenha temor a Ele, reverência a Ele. Eu lembro que quando Jesus escolheu entrar no barco de Pedro, Ele escolheu entrar no barco de Pedro. Até então Pedro achou que era um simples pregador que ali estava. E quando Jesus opera uma pesca maravilhosa, pergunta para mim: pastor, pergunta. Depois da pesca, como Pedro estava? Com o rosto no pó.
Porque até então ele estava assim, ó. Quem você pensa que você é? Passamos a noite inteira e não pegamos nada. Aí alguém acha que a palavra de saber, segundo a tua palavra, não, ele está colocando a responsabilidade em Jesus. Ele está dizendo, nós pescamos a noite inteira. E se eu lançar a rede, não é porque eu quero, mas é segundo a sua palavra. Segundo a tua palavra eu vou fazer, mesmo sabendo que não vai vir nada de cá. Aí ele lança, quando ele pega, ele olha para Jesus e diz, opa, esse cara, isso daí não é um simples homem, não. Aí ele cai com a cara no pó e diz, se afasta de mim, porque tu és homem santo e eu sou pecador. Reverência é reconhecer quem ele é e quem nós somos. Nós entramos aqui, nós sabemos que nós somos apenas o pó, mas Ele é a grandeza, Ele é a revelação máxima, Ele é a resplandecente estrela da manhã. Ele é que João Batista disse que tem que crescer e nós diminuímos. Nós precisamos entrar aqui dizendo, Senhor, eu preciso me reverenciar-te. Ou fazer como Moisés, que quando viu a sarça pegando fogo, ele quis entrar logo de cara. E quando ele foi entrando, o Senhor disse, Moisés, para por aí, porque o lugar é santo. Não é de qualquer forma que a minha glória vai se manifestar. Não é de qualquer forma que eu vou encher a minha igreja. Não é só porque você está pedindo, não. Tem que ter reverência, tem que ter temor à minha voz, temor à minha palavra. Mas Ele está gritando no meu coração, um espírito de temor está entrando na vida de pessoas aqui, e Ele vai começar a encher do seu espírito. Só quem teme ao Senhor, só quem teme ao Senhor, levanta as tuas mãos, levanta as tuas mãos. Moisés caiu no chão, tampou o rosto, e a Bíblia diz que ele temia olhar para lá. Mas o Senhor diz, Moisés, olha para mim. E Moisés olhou, e ele se revelou. Mas nós vamos dizer, Senhor, nós estamos aqui, mas nós vamos te adorar. Estão acima, mas não olham para Ele diretamente. Eu lembro de um senhor que evangelizava, e ele estava evangelizando, e um homem muito sábio, segundo ele, um advogado, olhou para aquele senhor que estava evangelizando e disse o seguinte: eu só acredito nesse Jesus se você me revelar ele, se ele aparecer para mim aqui. E aquele senhorzinho simples dizia: Senhor, como que eu vou fazer agora? Esse homem quer ver o Senhor, mas eu creio pela fé, eu nunca vi o Senhor também. O que eu falo para esse homem, o Senhor diz assim, fala para ele: são 8 horas da manhã, olha para o sol, pelo menos durante 7 segundos. Se ele conseguir, ele vai ver a minha glória. E aquele homem ali, então o senhorzinho olhou para aquele advogado e disse: olha para o sol aí, vamos ver se você consegue ficar olhando durante 7 segundos para o sol. E estava aquele sol de queimar mesmo a cuca. E aquele advogado começou a olhar e contava 1, 2, 3, e não conseguia piscar o olho, lacrimejava, ficava vermelho. Olha de novo, ele olhava, tentava, e ele olhou para aquele senhor e disse: ó, é impossível olhar para o sol durante 7 segundos, não dá, o sol é muito forte. E aquele senhorzinho cheio de Deus disse: oh, infeliz, e você quer ver o meu Deus que brilha mais que o sol? E você quer ver o meu Deus que é maior que a obra da sua mão? Você quer ver o meu Deus? Ah, para de graça. Aquele homem caiu de joelho e entendeu, diz: eu quero Jesus para a minha vida. Sabe por quê? Nós precisamos ter temor a Deus. Não é de qualquer forma que nós nos adentramos à sua presença. A segunda forma que Isaías está vendo são as asas que mantêm eles voando. Ele diz: com 2 cobrem os rostos, com 2 mantêm eles voando. E como é que eu posso adorar a Deus diante do trono? A segunda forma, depois de reverência e temor, chamamos de oração. O que mantém crente voando é oração. Meu Deus. Quanto mais oração, mais poder. Ah, eu não consigo mudar Deus na minha oração. Não. Não é porque você ora que Deus vai mudar. Não, Deus é imutável. Mas quanto mais eu oro, mais Deus me deixa parecido com Ele.
Quanto mais eu oro, Deus mais se revela para mim. Então quer dizer que Deus ama mais algumas pessoas que outras? Não. Existem pessoas que através da oração se aproximam mais de Deus e recebem mais informação, porque eles estão buscando em Deus. As pessoas querem hoje serem cheias do Espírito Santo, mas não conseguem ficar meia hora de joelho, não conseguem mais passar uma madrugada orando. Tem crente que faz tempo que não ora mais e está dizendo: eu preciso de um renovo, eu preciso de um avivamento. Irmão, o avivamento não vem sem a leitura da palavra, sem uma vida de oração e uma vida de temor a Deus. Nós queremos avivamento, então nós vamos dobrar o nosso joelho e orar até Deus responder as nossas orações. Nós precisamos voltar para a oração. Mas eu não sei orar. Pega Mateus capítulo 6. Jesus dá uma grande lição. Jesus fala assim: quando vocês forem orar, entra no teu, fecha a tua e ora o teu que está em secreto. Olha o que ele está nos ensinando. Quando você for orar, entra no teu tameiol. A palavra corta aqui é tameiol. E qual o tameiol que é? Não é um quarto convencional como eu e você temos hoje, não. Para o povo judeu da sua época, era um lugar que ficava fora da casa. Era um lugar da despensa. Era um lugar onde se colocava coisas quebradas. Era um lugar onde se colocava alimento. Servia de despensa, mas também servia de quartinho da bagunça. Eu creio que muitos homens aqui têm esse lugar. Os seus pais têm, não tem um quartinho onde está a ferramenta da bagunça? Então não tem. Olha para o pai, olha para o tio aqui. Tem ou não tem? Né? Fala, pai, acostumado com o filho, olha. Olha para o tio. Eu vi a Kelly aí. Eu chamo de tio até hoje. A Kelly cuidou de mim quando eu tinha 10 anos de idade. E ela já tinha os seus 20 e poucos. Mas olha para mim aqui. Então, gente, esse quarto, esse ambiente, fala comigo, é um ambiente de coisas quebradas. Mas também era um ambiente de guardar o alimento. Olha onde Jesus está mandando a gente entrar para orar. Em primeiro lugar, ele está dizendo: quando vocês forem orar, a primeira forma de adorar diante do trono é oração. Quando vocês forem orar, entre no teu quarto, no teu tameiol, lugar de coisas quebradas. O quarto é de quem? Meu. E o que está quebrado lá? Eu sei o que está quebrado. E tem muitas coisas que faz tempo que está quebrado, está lá. E por que o Senhor manda eu entrar nesse ambiente de coisas quebradas? Porque Ele é o oleiro de Jeremias 18. Ele é aquele que conserta coisas quebradas. Aleluia! Então quando Ele fala, quando você for orar, entra no teu tameiol, lugar de coisas quebradas, entra no ambiente de coisas que estão quebradas. A oração é para consertar coisas quebradas. Quem está quebrado, entra no tameiol. Pastor, meu ministério está quebrado, entra no tameiol. A minha vida espiritual está quebrada, entra no tameiol. A minha chamada está parada, entra no tameiol. O meu casamento está quebrado, entra no tameiol. Meu relacionamento com os meus filhos, com meus pais, estão quebrados, entra no tameiol. Sabe por quê? Porque o Deus que conserta coisas quebradas já está lá há muito tempo dizendo: eu conserto o que precisa ser consertado. Somente volta para a oração. Volta que Ele está apto para consertar as coisas que estão quebradas. Mas lá também é o lugar da dispensa. Eu vou procurar uma bolacha. Onde você vai procurar? No armário da dispensa, não é? Aí quando acaba, você grita: pai, acabou. Aí lá representa lugar de coisas que você sabe que estão acabando. O que está acabando na tua vida? O que é que faz tempo que você olha e diz: já está acabando, não tem mais conserto, não tem mais como. Mas no tameiol é o lugar de multiplicar o que está acabando.
Talvez você entrou aqui e diz: a minha fé está acabando. Mas quando eu entro no Tameô e começo a orar, minha fé multiplica. Minha intimidade com Deus está acabando, mas eu entro no Tameô. Eu sei o que está acabando e eu começo a orar. E Deus começa a multiplicar o que estava acabando. O Tameô é um lugar de conserto, mas o Tameô também é um lugar de multiplicação. Quem não se lembra daquela viúva que chegou para Eliseu e disse: olha, a tua serva não tem nada senão um pouquinho de azeite. Ele diz: entra no Tameô, fecha a porta e você vai ver multiplicar o que estava acabando. É a mesma palavra que eu trago para você nesta noite. É uma das formas de nós adorarmos diante do trono de Deus. É a forma de oração. Quanto mais nós oramos, mais Deus aumenta a nossa botija. Quanto mais nós oramos, mais Deus faz crescer a nossa fé. Quanto mais nós adoramos, mais Deus abre o céu sobre a nossa vida. Quanto mais nós oramos, mais Deus revela para nós. Isaías está no templo agora orando, e Deus está abrindo o céu para ele. Quando nós dobramos o nosso joelho, Deus se manifesta no céu, abre o céu e diz: olha, filho, o que ninguém viu, recebe o que ninguém tinha, por causa da tua oração. A oração é uma das formas de nós nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Reverência, oração. E a Bíblia fala agora que os serafins cobrem os pés. Os pés representam santidade. Vocês estão comigo ainda? Eu ouvi santidade do começo ao fim aqui. Os pés representam santidade. Prova para mim que os pés representam santidade. Em Êxodo, quando Moisés ele vai se aproximar da terra santa, o que o Senhor diz para ele? Tire as sandálias do teu pé, porque a terra é santa. Maria, o que ela lava de Jesus? Os pés. E ele fala: o que ela está fazendo agora é para a preparação do meu sepultamento. E o que eu acho interessante é que quando João vê Jesus na sua glória, o que mais chama a atenção são os... João começa a dizer o seguinte: eu vi os seus cabelos. Os seus cabelos são mais brancos que a pura lã. Eu vi os seus olhos são como chama de fogo. Eu vi o seu manto, são roupas reais. Eu vi o edito sobre a sua coxa, está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas quando eu olhei para os seus pés, era como se fosse um latão reluzente, polido, acabado de sair da fornalha. João está dizendo: os pés dele é santo, os pés dele é formoso. A palavra do Senhor diz: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Os pés representam santidade. Uma das ferramentas, uma das armaduras que o Senhor dá lá para Paulo em Efésios capítulo 6, verso de número 13, é sandálias para os pés, para a preparação do Evangelho. O que é isso? Para preparar o Evangelho, eu não posso ir com os pés sujos, com os pés imundos. Eu preciso de santidade. Os serafins estão acima do trono, mas eles têm uma vida de santidade, e eles escondem os seus pés para mostrar, ou seja, para provar, dizendo: se você vê os nossos pés, vocês não aguentarão, porque nós estamos no trono, mas nós temos santidade para adorar diante do lugar que nós estamos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. A santidade, ela é progressiva. A santificação, nós temos santificação passada. O que é santificação passada? É que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele perdoou os nossos pecados, Ele perdoou e pagou as nossas dívidas. Eu fui salvo lá no meu passado, porque Ele perdoou as minhas dívidas. Mas nós temos a santificação presente. E o que é santificação presente? É quando eu estou sendo salvo, quando todo dia eu luto contra o pecado, quando todo dia o pecado vem e me chama, mas eu visto luvas de boxe e eu vou para cima dele dizendo: ei, eu preciso me santificar, porque eu estou adorando aquele que é santo, eu estou louvando aquele que é santo. Sem santidade não existe adoração que saia desse teto. Sem santidade não é possível
possível orar e Deus responder. Deus não fala com pessoas leprosas. Deus não se manifesta com pessoas que estão debilitadas de uma vida de pecado. Mas quando nós nos santificamos, nós nos posicionamos e nós estamos dizendo, na santificação presente, o pecado não tem ação contra a minha vida. Eu estou apto para levantar as minhas mãos santas e puras em direção ao altar, dizendo, Ele é exaltado, para sempre exaltado. Só quem está entendendo o que eu estou pregando aqui, por gentileza, mãos santas levantadas, mão de quem acredita que santidade ainda é o efeito que a igreja precisa. Sem santidade não tem culto, sem santidade não tem adoração. Deus está gritando santidade, ó igreja, se arrependa, seja santo, seja lavado, seja purificado. Jesus está na ceia, está lavando os pés dos discípulos, está lavando os pés dos discípulos. Pedro olha para ele e diz, nos meus pés o Senhor não toca, nos meus pés o Senhor não mexe. Pode lavar de todo mundo, mas no meu não. Eu devia lavar os seus pés, Jesus. E Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, se eu não lavar os teus pés, aleluia, cadê os que estão vivos? Se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Se eu não lavar os teus pés, tu não tem comunhão comigo, tu não tem a minha presença. De nada valia o chamado. Se eu não lavar os teus pés, você não entra no céu, você não chora mais na minha presença. Eu preciso lavar os teus pés hoje. Aí Pedro diz assim, então não lava só os pés não, lava tudo. Senhor diz, você não entendeu, você já foi batizado. Eu estou querendo fazer uma manutenção na tua vida. Eu estou querendo tirar as poeiras do pecado dos teus pés. Eu estou querendo tirar as amarras, as trancas, porque o inimigo entrou na tua vida e entrou na tua história hoje e disse que você não poderia mais adorar pelo pecado que você cometeu, que você não poderia sentir a minha presença por causa do pecado que você fez, que você não poderia mais chorar esta noite, que o seu congresso estava perdido, que você viria, mas não choraria por causa do teu pecado. Mas o Espírito Santo veio aqui dizendo, ele mentiu mais uma vez. Eu estou aqui com as águas purificadoras, eu estou aqui com as águas que promovem limpeza, eu estou aqui com as águas que purificam, e eu estou aqui dizendo, deixa eu lavar os teus pés, deixa eu lavar a tua vida. Ele perdeu mais chuva, porque você vai sair daqui levantado de novo, porque tem uma chamada de Deus para a tua vida hoje, adolescente. Tem uma chamada de Deus para a tua vida hoje, jovem. O pecado não vai conseguir parar, o diabo não vai conseguir parar, o inimigo não vai conseguir parar. Quem ele levantou, Deus está dando uma ordem: pés sejam limpos. Chore pelos teus pecados, chore pelas tuas iniquidades. Convertam-se, povo meu. Se o meu povo se humilhar, se o meu povo se arrepender, se o meu povo se converter dos seus pecados, eu virei do céu, sararei a sua terra.
E Efésios capítulo 5, verso 1, o Senhor diz: sede meus imitadores, como filhos amados, andai na luz como na luz eu estou. O Senhor diz: é possível, santidade é possível. Santidade não é uma hipérbole, santidade não é um exagero, santidade não é algo que não possa ser alcançado. Santidade ainda é possível. E o Senhor está dizendo: sede santo como eu, o Senhor teu Deus, sou santo. E o Senhor continua dizendo: eu estou aqui e eu vim santificar uma igreja santa, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Você não ficará de fora. Em Apocalipse capítulo de número 22, verso de número 13, ele diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os mentirosos, os adúlteros e todos que praticam e amam a mentira. Mas bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, pois terão direito a entrar no céu pelas portas. É glória. Glória, Deus, que abre a boca da glória. É glória, glória, glória. Glória, 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 glória. Glória, glória, glória. Glória, glória, glória. Glória, glória. Glória, glória. Rabancho que me dirá, Rabacancho Nyana, Choriflacho Camanturia. Quando Isaías vê a santidade daqueles que estão adorando no trono, ele olha para si mesmo e diz: ai de mim, ai de mim. No capítulo 1 até o capítulo 5, pastor Abraão, Isaías diz: ai de ti, Sidom, Tiro, Sidom. E ele só olha para as nações, mas de repente tem algo que vai mudar a vida do profeta Isaías. E o que vai mudar a vida do profeta Isaías? Um reconhecimento pessoal. Fala comigo assim: mais perto está Deus de um pecador que reconhece que precisa do perdão, do que de um religioso que acha que não precisa se arrepender. Mais perto está Deus de um pecador que reconhece que tem pecado, mas que precisa da graça, do que de alguém que entrou aqui e diz: eu sou perfeito, eu sou um cara. E o Senhor diz: esses aí não precisam da graça, mas só quem reconhece a sua natureza, só quem reconhece a sua fragilidade. Deus está procurando pessoas que reconhecem, dizendo: Senhor, ai de mim que sou pecador, ai de mim que sou miserável, ai de mim pecador que sou. Porque o povo que eu estou habitando é um povo de língua dobre, é um povo de dura cerviz, mas eu também cometo pecado, eu também cometo erro. Aí o Senhor olha lá de cima e diz: ele entendeu o mistério, ele entendeu porque no capítulo 6, sabe por quê? Porque eu preciso de pessoas que reconheçam a sua natureza, para que eu mexa lá nas brasas e tire do altar e toque na sua boca. Ela só vai tocar por gentileza. A igreja que pode, fica de pé, mas não fica de qualquer jeito, não. Fica crendo numa brasa, fica crendo que vai descer uma brasa do céu. Quem está vivo aí na glória? Só quem está vivo, só quem está vivo, só quem está vivo. Cadê a igreja viva? Eu sou pecador. E o Senhor diz: então está pronto. Pronto para quê?
Serafim, vem cá. Pega uma brasa, leva até a boca dele. Pega uma brasa, queima a boca dele, enche a boca dele de brasa viva e diga: eis que isto tocou os teus lábios, e tirado é a tua iniquidade, e perdoados são os teus pecados. E a brasa tocou na boca de Isaías. Isaías agora está vivendo uma história nova, e a pergunta que Deus faz para Isaías é: Isaías, se não você quem? Se não agora quando? Isaías, se não você quem? Se não agora quando? Ei, Senhor, mas eu só sou um adolescente, é agora que eu estou te chamando. Se não você quem? Se não agora quando? Só quem quer assumir a responsabilidade dessa chamada, levante a mão e começa a receber brasa. Há uma brasa descendo no altar, há uma brasa descendo sobre os adolescentes, há uma brasa descendo sobre a igreja, há uma chuva de brasa viva dizendo: reconheça que eu te purifico, reconheça que eu te encho, reconheça que eu te renovo. Línguas repartidas como de fogo, vai descendo agora. Recebe agora. Já cheio do Espírito Santo agora. Brasas vivas voltar. Deus está renovando a tua história. Deus está renovando a tua chamada. Deus está renovando o teu ministério. Deus está renovando a tua história. Deus está renovando a tua casa. A brasa está descendo.